Oi, vamos chegando, vamos chegando. Olá, Leandro. Vamos chegando, pessoal. Hoje a nossa live é solo, um desafio a mais aqui para nós. Faz tempo que eu não faço uma live sozinha. Olá, Auri, tudo bem? Olá, que bom ter você por aqui. Prazer, viu? Tô muito feliz com a tua presença. Então, vamos esperar mais só uns minutinhos para o pessoal ir chegando, se acomodando aí, né? Para a gente poder conversar sobre um tema muito atual. Olá, Júnior. Oi, doutora Daniele, boa noite. Sejam bem-vindos. É um tema muito atual, né? Nós estamos vivendo um momento de muitos contratos suspensos. Oi, Cati, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. São muitos contratos suspensos, muitos acordos de redução proporcional do contrato, né? Redução proporcional da jornada e do salário. De acordo com as pesquisas que eu fiz, 1 em cada 5 trabalhadores que estão hoje em atividade com a carteira assinada estão com os contratos de trabalho nessas condições, ou suspensos ou com a jornada e o salário reduzidos. Então eu resolvi trazer esse tema justamente por conta desse panorama que nós estamos vivendo. Está tudo certo com o áudio, com o vídeo? Me deem aí um feedback, por favor. Tá tudo certo com o áudio, com o vídeo? Aproveita aí, manda um aviãozinho para um amigo, convida ele para participar da nossa live. Aqui os comentários para mim travou, será por quê? Ah, então tá. Ah, então tá certo. Agora tá chegando aqui para mim, agora tá aparecendo. Bom, gente, antes da gente começar a falar sobre a garantia e a indenização, eu vou só dar uma pincelada para a gente contextualizar o que a gente vai estar falando. Então, a suspensão e a redução proporcional da jornada e salário são medidas que vieram com o governo, que vieram do governo, para poder conter o desemprego, para poder assegurar uma renda para o trabalhador e também para socorrer os empresários nesse momento que a gente está vivendo. Então, são medidas que a princípio foram criadas para serem temporárias, tá? São medidas excepcionais, que mexem aí no salário que o empregado tá recebendo, porque elas reduzem consideravelmente a renda que o trabalhador tem direito de receber por estar trabalhando. Então, o acordo de suspensão, ele é como se fosse uma televisão em stand-by. Você sabe que ela está desligada, ela não está passando nenhum programa, mas aquela luzinha vermelha indica que ela está consumindo alguma energia, né? Ela está ali, né? Alguma coisinha ela está fazendo. E assim é com o contrato suspenso. O contrato existe, ele está em vigor, mas o trabalhador não executa nenhuma atividade laborativa. Então ele está em suspensão, em suspenso. Ele não tem esse efeito do exercício do trabalho, tá? Agora, na redução proporcional do salário e da jornada, o que acontece? Existe algum trabalho sendo executado pelo trabalhador. São acordos que podem ser feitos na faixa de 25%, 50% e 75%. O que isso significa? São níveis que o empregador pode estabelecer com o seu empregado. Então, ele pode reduzir a jornada e o salário em 25%, em até 50% e em até 70%. Então, se um trabalhador com jornada de 8 horas diária, ele tem o contrato dele, ele faz um acordo de redução de 50%, ele vai trabalhar
4 horas por dia e vai ter o seu salário reduzido na mesma proporção. Mas aí a gente precisa ter um critério de que o salário hora dele tem que ser preservado, tá? Então essas sim são as coisas básicas gerais que eu queria trazer para vocês a respeito da suspensão e da redução desses dois acordos. Deixa eu beber um golinho d'água. Bom, segundo a lei, esses acordos, eles prejudicam o trabalhador na medida em que eles reduzem o salário dele, que ele vai estar recebendo. Então, em contrapartida, porque se está flexibilizando um salário, ele tem direito a uma garantia de emprego. Então, é como se fosse uma troca. Olha, eu vou mexer no seu salário aqui, mas vou garantir o seu trabalho, vou garantir o seu posto, o seu emprego durante um determinado tempo, para compensar, para equilibrar aí as forças. E existe dessa forma porque está lá na Constituição. A irredutibilidade de salário, ela pode ser excepcionalmente flexibilizada, desde que haja uma contrapartida, desde que haja aí algum mecanismo para assegurar, para proteger o trabalhador. Então, a garantia de emprego, nesses casos de suspensão e redução, ela é automática. O contrato está nessas condições, existe esse acordo, então vai existir uma garantia de emprego. Essa garantia de emprego, ela tem basicamente a mesma natureza jurídica daquelas garantias que a gente sabe que existe já, né? Do acidente de trabalho, da estabilidade da gestante, elas têm a mesma natureza jurídica. Proteger o trabalhador contra a dispensa imotivada do seu empregador. Vê bem, a garantia, ela só existe para limitar o poder do empregador de dispensar o empregado, de dispensá-lo sem motivo justo. Então, se o empregado está com o contrato suspenso, por exemplo, e ele pede a sua demissão, se entende que nesse caso não há garantia de emprego, porque a vontade dele de rescindir o contrato, ela se sobrepõe a essa garantia, tá bom? Numa outra hipótese, se o empregado está com um contrato, fez um acordo de redução proporcional de salário e jornada e comete uma justa causa, ele comete uma justa causa, o empregador pode dispensá-lo, mesmo estando no período da garantia. Então, a garantia de emprego, ela só existe para assegurar, para proteger o trabalhador da dispensa imotivada do seu empregador, tá bom? E por qual é o prazo dessa garantia de emprego? A garantia de emprego, segundo o que determina a lei, e pelos estudos que eu fiz, a gente pode dividir ela em duas garantias, para ficar mais didático. Nós temos a garantia básica, que seria aquela vigente durante o período da suspensão ou do acordo de redução, e uma garantia complementar. Após o retorno da normalidade, ele goza de uma garantia de emprego equivalente, em prazo equivalente ao acordo anteriormente firmado. Então, eu acho que agora eu vou para a lousa para a gente poder desenhar um pouquinho e fazer uma linha do tempo. Mas vocês fiquem aí, tá bom? Peraí. Olha a minha lousinha. Estão me vendo? Estão me vendo? Tudo ok? Bom, então vamos lá para a lousa. Imaginem, nós estamos falando do prazo de garantia. Um acordo, seja de suspensão ou de redução proporcional da jornada e salário, foi firmado nessa data. Então, nós temos aqui, e o prazo dele foi de 30 dias, tá bom? Então, nós temos 30 dias de acordo, é o que nós chamamos, nesse período, que a garantia é a garantia básica, tá? É o período básico de garantia, durante a vigência do acordo, seja de um acordo de suspensão ou seja um acordo de redução. Eu dou um exemplo aqui de 30 dias, tá? Após o retorno da normalidade, você tem um outro prazo de garantia que dura o mesmo tanto
foi acordado lá atrás. Então, se o acordo é de 30 dias, a garantia complementar aqui também vai ser de 30 dias. Então, aqui eu vou chamar ela de complementar. Isso aqui eu não estou inventando não, viu? Eu estudei e eu vi alguém falando isso e eu achei, assim, bem legal. Então, nós temos a garantia básica e a garantia complementar. Equivalentes em dias, e aí a complementar começa após o retorno da normalidade. O que a lei entende como retorno? Quando é que acontece o retorno da normalidade? A lei fala assim, ó, até 2 dias após o término do acordo de suspensão ou de redução, após a cessação do estado de calamidade, ou então até 2 dias após o chamado antecipado do empregador. Então, ele ajustou, por exemplo, em 30 dias, com 15 dias vamos voltar todo mundo para o trabalho, que está tudo normal agora. Então, 2 dias, o retorno da normalidade, para fins da gente entender quando é que inicia a garantia complementar, acontece com o retorno da normalidade. Esse retorno se dá em até 2 dias após o término do ajuste, seja de suspensão ou de redução, 2 dias após a cessação do estado de calamidade, né? Só um minutinho, querida. E 2 dias após o chamado do empregador, certo? Tudo bonito. Agora eu quero provocar vocês no seguinte. A lei fala até 2 dias após. Então, vamos supor, aqui começou dia 20, o acordo. 30 dias aqui, deu aqui, depois a gente vai trabalhar com essa data, até 2 dias após. Então, eu tenho um dia aqui, e nesse dia aqui iniciou o retorno da atividade. O retorno, gente, só para esclarecer melhor, ele pode acontecer no dia imediatamente seguinte ao término do ajuste, tá? Mas eu estou trabalhando com a hipótese de começar no segundo dia, 2 dias após. O que a gente faz com esse dia aqui? Voltou aqui, ó, no segundo dia. Esse é o primeiro dia, no segundo dia que ele voltou à normalidade. O que a gente faz com esse dia? Esse dia está na garantia? Me respondam aí. O que vocês acham? Esse dia aqui está na garantia ou não? O que vocês estão falando aí? Me fala, produção. Eu tenho meu amigo aqui me ajudando. O pessoal que chegou aqui, Marina, Cláudia, a Lu, a Giane, obrigada por vocês estarem aí. Boa noite para vocês. A gente está tratando aqui já da garantia. E eu estou provocando vocês no questionamento. São 2 dias após o retorno. Quando o retorno acontece imediatamente após o dia do término, ok, sem solução de continuidade. Agora, se o retorno à normalidade acontece no segundo dia, como é que fica a situação do trabalhador neste dia aqui? E, gente, não pense assim, é um só dia de trabalho. Mas é um dia de trabalho para ele. É importante para ele. Como é que fica a situação desse trabalhador? O que acontece se o empregador vier aqui e dispensar ele? Ele está na garantia ou não está? Me responda. Deixa eu ir ver se vocês estão me respondendo. Eu não tô vendo. Bom, gente. Ó, o comentário não tá aparecendo aí pra mim. Se a gente entender que esse dia aqui o trabalhador não está protegido, a gente coloca ele numa situação de limbo. Por quê? Terminou o ajuste aqui, ele para de receber o benefício emergencial. Ele para. E aqui, ele ainda não retornou à atividade dele, então ele não vai receber salário por esse dia. Se a gente entender que isso aqui não está garantido,
gente vai colocar o trabalhador numa situação de limbo, totalmente desprotegido. E isso não pode ser sustentável. A gente tem que entender que esse dia, nesta situação, ele faz parte da garantia de emprego dele. Está na garantia, isso mesmo, Auri. E eu acho também que ele está na garantia. Então, aqui, nessa situação hipotética que eu estou trazendo para vocês, a garantia total desse contrato de trabalho, desse empregador, vão ser quantos dias? Ao invés de 30 mais 30, vai ser 30 mais 30 mais 1, vai ser de 61 dias. Tá bem? Então, essa é uma situação que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for atender os nossos clientes. Porque um dia de trabalho importa, tá bem? Vou beber uma aguinha. Agora, a lei fala que a pessoa, para ter o direito de garantia, lá no artigo 10 da lei 14.020, ela fala que a pessoa, quem estiver recebendo benefício emergencial, será que tem como um contrato de trabalho ser suspenso ou ter a jornada de trabalho reduzida, proporcionalizada, sem estar recebendo benefício emergencial? É possível, gente. É possível que numa convenção coletiva, ou seja, que está fora desse conteúdo normativo que a gente está estudando, preveja essa redução ou um acordo de suspensão do contrato. E que a gente viu muito isso acontecer lá atrás, antes da MP 936 surgir. A gente viu muitas categorias que já se anteciparam e fizeram um ajuste, seja um acordo coletivo ou seja um nível de convenção coletiva, um ajuste para suspender ou para reduzir a jornada e salário. E são acordos que, em tese, precisaria analisar o caso concreto, mas em tese são acordos válidos. Mas a gente tem que se atentar a alguma situação. A CLT fala que tem que ter essa negociação coletiva para flexibilizar salário, mas a CLT trouxe um dispositivo muito importante agora com a reforma, que é o 611A da CLT. Ele fala o seguinte: você, através de convenção coletiva, de negociação coletiva, você pode flexibilizar jornada e salário, desde que exista um mecanismo para garantir, para proteger o trabalhador contra a dispensa do seu empregador. Então, a garantia de emprego, ela pode existir fora da Lei 14.020, em instrumentos coletivos, como eu estou dizendo. Mas ela deve assegurar também ao trabalhador esta garantia. Deixa eu voltar que eu perdi. A suspensão e a redução, esses acordos para flexibilização, eles podem existir fora da Lei 14.020, em negociações coletivas. Mas a gente tem que se atentar para verificar se esse instrumento coletivo estabeleceu uma contrapartida para legitimar essa flexibilização. E essa contrapartida é a garantia de emprego. Se o instrumento coletivo não previu essa garantia contra a dispensa arbitrária, a gente pode alegar ou a nulidade desse instrumento ou mesmo atrair, por analogia, a aplicação dessa lei, Lei 14.020, e estabelecer que aquele trabalhador, na situação que ele está vivendo, tem uma garantia de emprego, tá bom? Vou beber uma água. Nossa, tá muito calor, eu tô com muita sede. Bom, um detalhe muito importante sobre a garantia. Ela é equivalente ao período do ajuste. E se a gente for ver, o critério temporal que a lei adota é o critério de dias. Então, a gente não vai contar o prazo da garantia assim. O acordo foi dia 27 de maio, de 60 dias. Então, 27 de maio, 27 de junho e 27 de julho que termina. A gente tem que contar o prazo da garantia em dias. Vai lá no calendário, conta corridinho para saber. Isso vai dar uma diferença
que para o cálculo, a gente que é calculista, a gente se apega a esses detalhes, para o cálculo vai fazer diferença de 1, 2 dias aqui no término, tá bom? Então a gente conta em dias. O prazo da garantia para a gestante também é muito peculiar. Olha, vem cá para você ver como que é o da gestante. Então nós temos aqui um acordo inicial, um acordo de suspensão do contrato, por exemplo, e aí se inicia o prazo da garantia básica, tá? Vou dar um exemplo aqui para a gente poder explicar. Vamos supor que no meio aqui do prazo ocorra a gestação. Opa! Gestação nos remete à estabilidade. A estabilidade da gestante começa com a gestação e se estende por 4 meses após o parto, certo? Parto 4 meses. Só que essa gestante estava com o contrato suspenso, não estava? Como é que a gente vai compatibilizar a garantia da suspensão do contrato dela, prevista nessa lei 14.020, com a estabilidade da gestação? A resposta está na própria lei. Primeiro, ela vai gozar da estabilidade da gestante. Com o fim da estabilidade da gestante, se inicia ou se retoma o prazo da garantia de emprego em razão da suspensão do contrato de trabalho. Então, se aqui ainda faltava um período para a garantia básica, ele se retoma aqui, volta à normalidade, garantia complementar. Ou então, ao contrário, a gente pode estar falando aqui da garantia complementar e aí, em algum momento dela, houve a gestação, ela vai gozar da estabilidade da gestante, após o término, ela vai usufruir dos dias remanescentes da garantia complementar. Ficou claro, gente? Me deem aí um feedback se tá tudo bem, se vocês estão me acompanhando. Eu vou virar, vou desaparecer um pouquinho para ver o comentário de vocês, tá? Me digam aí se vocês estão me acompanhando. Oi, Rita, tudo bem? Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Tá tudo certo? Eu posso prosseguir? Me digam aí. Me digam aí, vocês estão me acompanhando? É? Oi, William. Se o William tá assistindo, é sinal que meu pai e minha mãe estão lá também. E minhas filhotas. Olá! Maria e Laura, beijão da mamãe pra vocês. Tá tudo certo? Posso prosseguir então? Bom, então vamos lá. Nós tratamos do prazo da garantia, como se conta esse prazo da garantia, e agora vamos seguir para a indenização. O que seria essa indenização? A lei diz o seguinte, olha, você tem a garantia de emprego, mas se você, voltou, né, Cacá? Mas se você for dispensado, você tem o direito a uma indenização. Mas peraí, se é para garantir o emprego, como é que é possível haver uma dispensa? Né? Que efetividade que tem essa garantia para mim? Na verdade, não tem. A gente não tem como blindar o trabalhador de uma dispensa, ainda que seja arbitrária. Porque a decisão é dele e depois ele vai ser questionado isso na justiça. Então, por isso, como não tem como blindar, é que foi prevista essa indenização. Para dizer o seguinte, olha, ele tem a garantia de emprego, mas se essa garantia for violada, você tem direito de receber uma indenização por essa violação da garantia do seu emprego, tá? Não quer dizer que a garantia aqui não tenha efetividade.
total. Ela tem a sua razão de ser. Se não existisse a garantia de emprego, não poderia haver acordo de flexibilização de jornada e salário. Então, ela tem o seu motivo, ela tem a sua razão de ser. Mas a dispensa, ela pode acontecer por N motivos. Às vezes o empregador está mal orientado, ele não sabe o que está com que não poderia dispensar o trabalhador. Às vezes ele faz por má fé mesmo, isso pode acontecer. Ou às vezes até o estabelecimento tem que fechar, porque ele não consegue sustentar a atividade dele. Ou fecha uma filial, ou fecha um setor da fábrica. Digo fábrica porque aqui é o contexto que a gente vive, né? O nosso contexto de vida. Boa noite, doutora Cacilda, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Então, me perdi. Peraí, um minuto. A rescisão, ela pode acontecer, seja por falta de uma orientação, seja por má fé, ou seja mesmo por fechamento do estabelecimento. E por isso, por não ter essa aptidão de blindar totalmente o trabalhador, é que existe essa indenização. E a indenização, de acordo com a lei, gente, vocês vão desculpar, mas eu achei ela tão pífia. Falei. Eu acho. Quando a gente fala numa indenização por estabilidade da gestante, por exemplo, ou de um acidente de trabalho, a gente pensa no seguinte: olha, vai ter que indenizar todo o período que ela não gozou da estabilidade, e isso vai englobar salário, 13º, férias, fundo de garantia, eventualmente outros benefícios que ela teria direito de receber. Então, é muito mais abrangente. Na Lei 14.020, essa indenização, de acordo com a letra da lei, é só o salário devido no período remanescente, entre a data da dispensa e a data do término da garantia. E aí, se a gente for colocar isso talvez em números, fica uma indenização que às vezes o empregador repensa, olha, vale a pena pagar do que manter um vínculo contratual que está insustentável para mim, por exemplo. Essa é uma reflexão que eu faço, mas é a realidade. Talvez, se o legislador tivesse previsto que a indenização, ela, nesse caso, ela é mais abrangente, tal como é nos outros casos de estabilidade, ela teria uma força coercitiva maior sobre o empregador, de proibi-lo, né, de fazê-lo repensar a dispensa do seu trabalhador, por exemplo. Mas a realidade que nós estamos vivendo talvez tenha sido esse o motivador do legislador. Sim, eu vou chegar lá, doutora Aure. É por isso, é um dos motivos que eu acho que quando a lei fala salário, a gente pode interpretar isso como remuneração. Se você está advogando pela reclamada, você sustenta a literalidade da lei. É salário, a gente entende isso como salário base. Mas se você está pelo trabalhador e estando diante de uma violação de uma garantia de emprego, é perfeitamente sustentável, no meu ponto de vista, e também, de acordo com outros doutrinadores que a gente já pesquisou, outros artigos que a gente leu, que a gente entenda o salário como remuneração. E o que seria remuneração? É o salário base, mais outras parcelas variáveis, ou não variáveis, mas parcelas salariais, a que o trabalhador teria direito de receber se estivesse trabalhando. Então, vamos supor que a indenização, que o trabalhador esteja lá na garantia, durante a garantia de emprego, e haja a dispensa arbitrária, que o empregador não respeite o término do período da garantia. O que ele vai receber de indenização? O período remanescente, dias, contados em dias, tendo como base de cálculo a remuneração. Se, por exemplo, esse trabalhador ganha comissões, qual que seria a base de cálculo para apurar a indenização? No período anterior, ele pode estar trabalhando, né, na garantia complementar lá, ou ele pode estar num acordo de suspensão do contrato, ele não estava trabalhando. Que grandeza a gente vai utilizar
para fazer a base de cálculo dessa indenização? A gente vai se utilizar das comissões, eu estou dando um exemplo das comissões, da média das comissões dos 12 meses anteriores ao ajuste da suspensão contratual. Esse é o meu ponto de vista, se alguém tiver aí, eu não vi falando nada sobre isso, mas assim, partindo da premissa de que o cálculo de verbas rescisórias de quem é comissionista se faz assim, eu calcularia a indenização, nesse caso, dessa forma, de um comissionista desta forma. Eu pegaria a média das comissões dos últimos 12 meses de comissões anteriores ao ajuste da suspensão ou da redução contratual, porque você vai ter base de cálculo mais coerente e mais adequada à normalidade do contrato. Você não vai pegar, por exemplo, num acordo de redução, eu não acho coerente, eu não acho que essa é a intenção do legislador, até porque a indenização ela tem que reparar o dano. Você pegar, por exemplo, num ajuste de redução de 70% de um comissionista e usar os últimos 12 meses dele como base de cálculo para indenização. Assim, eu acho que você vai estar favorecendo o empregador e desprotegendo o trabalhador. Eu acho que aí foge de uma interpretação assim mais adequada com a finalidade da lei. Então, eu acho que a gente pode sustentar que o salário aqui, ele tem essa característica de uma remuneração. Parcela básica, salário básico, acrescido de médias salariais ou de adicionais. Vamos dar um exemplo de um adicional de insalubridade. Esse é um adicional fixo, 20%, por exemplo, do salário mínimo mensal. Se houve um acordo de suspensão, ele não trabalhou, ele não ganhou esse adicional de insalubridade. Como que eu vou calcular a indenização? Eu vou ignorar o adicional? Ora, se ele estivesse trabalhando, não era esse o salário que ele ia receber? Se ele estivesse na normalidade do contrato de trabalho? Então, eu acho mais coerente utilizar salário mais média de parcelas salariais variáveis ou mesmo os adicionais fixos. E aí vale para adicional de insalubridade, adicional noturno. É a minha forma de interpretar essa questão aqui. Até para você poder também puxar um pouquinho o lado para o trabalhador, para protegê-lo mais, não no sentido de favorecer indevidamente, porque é perfeitamente juridicamente possível sustentar essa tese, tá bom? Complexo remuneratório. Isso, doutora Áurea. Doutora Áurea é mais técnica do que eu. Deixa eu beber um golinho, peraí. Mas vê bem, essa indenização, em alguns casos, não vai corresponder ao salário integral dele. Quer ver? Vamos lá para a lousa. Ó, a lei fala que nos acordos de redução, cujo percentual é entre 25%, igual ou maior do que 25%, e menor do que 50%, a indenização aqui, ela não vai corresponder a 100% do que ele deixou de receber na garantia. Ela vai corresponder só a 50%. Então, se ele tinha lá um período de suspensão de 120 dias, a gente sabe que hoje a suspensão ou a redução pode se estender por 180, até 180 dias. Então, se ele se preveu lá 180 dias, 120 dias, qual que é a garantia dele? 120 dias aqui e mais 120 dias da garantia complementar. Vamos supor que ele tenha sido dispensado aqui em 60 dias. A empresa não aguentou, ruiu a atividade dela. Quanto que vai ser o período de indenização dele aqui? 60 para 120, ele vai ter aqui 60 dias. E esse acordo de 120 dias, ele foi estabelecido de redução
de 40%. Vamos por 25%. Você vai pegar o salário dele de 60 dias e aplicar o percentual de 50%. Ou seja, ele não vai receber 60 dias, ele vai receber 30 dias. Entendeu? Isso, para quem é para reclamada, pode defender o salário no sentido de salário base, de parcela mínima do ajuste. Isso para quem tá. Mas defender o que tá na lei, na literalidade da lei. Eu tô provocando vocês a saírem fora da caixinha, tá? E se essa redução aqui, se esse acordo de redução for de 50% até 70%, a indenização dele aqui vai ser de 70%. Então, esses 60 dias, com 70%, 6 vezes 7, 42. Ele vai receber só 42 dias. É isso mesmo? Tô errada? Pega a calculadora. 6 vezes 7, 7 vezes 7, 46, 42. 42 dias. Ela vai corresponder a 42 dias e não 60. Agora, se a redução ou a suspensão se a redução foi ajustada em percentual maior do que 70%, e nos casos de suspensão, essa indenização, sim, é de 100%. Eu já vi gente defendendo que esse tipo aqui, você proporcionalizar o valor da indenização a equivalentes dos percentuais de redução, seria inconstitucional, tá? Porque feriria aí o princípio da isonomia. Vou explicar um pouquinho. Oi, Núbia. Oi, Tamires. Boa noite para vocês. Estão chegando aí. Ó, o que eles defendem a inconstitucionalidade? Nós estamos falando de uma garantia de emprego que foi violada. Em tese, você tem que buscar reintegração e só na hipótese de não ser possível a indenização. Isso é o que a gente tem de arcabouço jurídico nos casos de outras indenizações, outras estabilidades violadas, né? Você tem que pedir primeiro a reintegração e depois a indenização. Então, se um trabalhador, o exemplo que esse doutrinador dá, se a pessoa ela teve o contrato violado, a garantia violada e pede a reintegração na justiça, qual que é a remuneração que vai passar a ser devida para ela? É o salário integral dele, é o salário da normalidade. Mas se o outro trabalhador pede na justiça a indenização porque não pode mais voltar a trabalhar, ou se é insustentável a relação, ele pede a indenização, o que ele vai receber? Essa tarifação aqui. Então, você está dando tratamentos jurídicos diferentes para o mesmo trabalhador, numa empresa. Imaginem que eles são da mesma empresa, exercem a mesma função, um pede a reintegração, o outro pede a indenização. Isso não sou eu que estou falando, isso é o que eu li, o que eu estudei. Então, eles sustentam que esse tipo de tarifação aqui, porque ela é proporcional, ela seria inconstitucional, tá bem? Um último detalhe para a gente finalizar a live, tá? Oi, Elaine! Que prazer ter você aqui. Um último detalhe para a gente finalizar a live. Como que a gente vai calcular esses dias aqui, ó? O salário dia do empregador. Porque ele não vai ter 2 meses, ele vai ter 60 dias, 42 dias. Como é que vocês encontram o salário dia para você multiplicar pela quantidade de dias remanescentes? Então, eu vejo muita gente fazer assim, né? Pega o salário e divide por 30. E aí você vai ter
teria aí o salário diário da pessoa. Mas eu acho, e a doutora Auri pode me corrigir se eu estiver errada, que esse talvez não seja o melhor caminho, porque tem meses que tem 31 dias, né? Então, só uma dica para a gente terminar nossa live. Quando vocês forem encontrar o salário diário dele, vocês têm que pegar a base de cálculo, e aí nós estamos falando ou de salário base, para quem atua para reclamada, ou de remuneração, para quem está pelo reclamante. Dividam o salário, a base de cálculo, pela jornada mensal. Você vai ter o salário hora e multiplica aí por 8 horas, que é a jornada máxima diária. Nessa conta, você vai ter o salário diário dessa pessoa, um dia de trabalho. E aí, com esse um dia de trabalho, você vai multiplicar pela quantidade de dias remanescentes para encontrar o valor da indenização. Me fiz clara? Doutora Auri, concorda comigo ou não? Não sei se está aí. Deixa eu voltar. Vocês entenderam, então, como que a gente encontra o salário dia para poder multiplicar pela quantidade de dias remanescentes da garantia e encontrar o valor aí da indenização? Super concordei com tudo. Olha, bom, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. E eu queria mostrar um pouquinho dessas especificidades da garantia e da indenização. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma mensagem, com algum conteúdo para vocês, que vocês tenham, olha, é verdade, sabe assim, é isso que eu queria trazer para vocês, que pelo menos uma pessoa pudesse ter esse insight ou essa reflexão. Faz sentido sim dessa forma. Obrigada, doutora Auri. Gente, é isso que eu queria trazer para vocês. E falar assim, olha, eu vou usar, doutora Auri, uma frase que a senhora usou. Senhora, eu vou falar você. Que você usou na live com a Grazi, que vocês duas fizeram e eu assisti, foi muito boa. Também foi mais ou menos na linha da mensagem que eu e o doutor Renato quisemos trazer. O advogado trabalhista que não sabe fazer cálculos deixa dinheiro na mesa. Quando a gente parte para esse lado da indenização e vai apurar o valor dela, a gente vê, olha, podia ser isso, podia ser aquilo, e aí a gente pode, e aí a gente pode trazer um benefício maior para o nosso cliente, amparar ele de uma forma melhor, tá bom? Eu espero grandemente que vocês tenham gostado. Agradeço demais a participação de vocês, a presença de vocês aqui na live. Eu fico aí à disposição para a gente conversar, trocar uma ideia, tá bom? Se vocês quiserem, depois da live, fazer perguntas para mim. Eu acredito que não tenha nenhuma aqui. Deixa eu ver. Acho que não. Espero realmente que vocês tenham gostado. Isso, os pedidos mudam, realmente, mudam demais. Mudam com o conhecimento que a gente tem. Gostou da didática, Kátia? Gostaram da lousinha? Me falem. É porque aqui no meu perfil eu tenho advogados e tenho clientes também que não são da área, ou às vezes até outros profissionais que não são da área. Aí eu falei, poxa, eles vão lá me assistir, eu vou ficar falando de um jeito que talvez eles não entendam. Então eu achei que a lousinha talvez aproximaria a nossa linguagem, facilitaria o entendimento. Certo? É isso. Eu deixo um grande beijo para vocês, um excelente restinho de semana para vocês e agradeço demais a presença, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Eu vou dar um print aqui.
Tchau, gente!